Quando Landan pergunta pra essa garota se está tudo bem, ela diz que sente muito, mas que ela não está tendo um dia muito bom. Ele fala que ela nem sabe o que ele ia dizer e que ele só perguntou se estava tudo bem. Então ela diz que está ótimo e agradece. Ele fala que o nome dele é Landan e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não e fala que não é pra ele. E é claro, ele fica sem entender, mas ainda assim diz que está tudo bem. Ele diz que isso foi muito estranho. Mas assim, de repente, ela resolve voltar e pergunta se o nome dele é Landan, e ele diz que sim. Ela pede pra ele contar um pouco mais e ele pergunta como assim. Ela pede pra ele contar um pouco mais sobre ele e ele pergunta pra quê. E ela diz porque ela quer saber. Ele fala que ela não quis apertar a mão dele no começo. Ela pergunta se ela não pode apertar agora e ele diz que não e pergunta por que ele faria isso. Ele diz que ele tentou falar com ela e que ela agiu de uma maneira muito estranha. Então ela pergunta se ele não sabe como é ser uma garota. Ela pergunta se ele não fica assustado, ele fala que ele é um homem, ela fala que é exatamente isso. Ela fala que ele não sabe como pode ser assustador quando uma garota está andando sozinha na rua. Ele fala que ele pode tentar imaginar e pergunta o que mudou. Ela pergunta o que ele quer que ela diga, ele fala que ele quer saber o que mudou assim de repente. E ele pergunta também por que assim de repente ela se sentiu segura e ela diz que o carro dele a fez sentir segura. Ele fala que muitas pessoas têm carro, mas ela diz que nunca conheceu alguém com um carro como esse. Ele pergunta se só porque ela pensou que ele não tinha esse carro, ela não quis falar com ele, e ela fala que com certeza. Ele pergunta o que isso tem a ver e diz que ela estava a pé quando ele a conheceu. Ela fala que ela é uma garota e que ela pode fazer isso, e ele pergunta se um homem é obrigado a ter um carro. Ela diz que um homem tem que ser provedor e que tem que trazer comida para mesa. Ele diz que entende, mas que para isso o homem só precisa de trabalhar e não ter um carro. Ela fala que foi o que ela quis dizer, mas ele fala que pareceu que se ele não tiver um carro, ela não falaria com ele. Ele fala que trabalhou muito para ter um carro como esse, que isso para ele não faz sentido. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que só veio dizer um oi e ele fala oi para ela. E ela diz que para ela tanto faz. E ele tinha pensado mesmo que ela ia embora, mas assim de repente ela resolve voltar mais uma vez. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se ele vai deixá-la embora mesmo. Ele pergunta por que ele faria isso e já ela pergunta se ele não ia mesmo atrás dela. Ele fala que não e em seguida pergunta por que ele faria isso. Ela diz que ela é uma boa opção e ele fala que ele acha que todo mundo deveria achar isso de si mesmo e ela fala que é verdade. Ele fala que com certeza ele não iria atrás dela porque ela deixou muito claro através das atitudes dela que ela não estava interessada nele e pergunta por que ele iria atrás de uma mulher que não está interessada nele. Ela pergunta se ele pode dar mais uma chance pra ela, mas ele fala que não é do tipo que dá segunda chance e que era pra ela ter acertado de primeira com ele. Ela fala que talvez ela o faça mudar de ideia e ele pergunta como ela faria isso. Ela fala que eles podem ter uma boa conversa e ele fala que eles já estão conversando. Ela fala que tudo bem, mas que eles podem continuar a conversa dentro do carro. Ele fala que não sabe se ele vai fazer isso e pergunta por que ela acha que ele deveria fazer isso. Ela fala que ela é legal, ela é gentil e que não sai falando com qualquer cara na rua. Ele fala que ele não acha que essa resposta tenha sido boa o suficiente, ela pergunta se não e ele fala que não. Ela fala que vai pensar então e em seguida diz pra ele que ela vai levá-la para um jantar. Ele fala que já não está interessado nisso e ela pergunta por que não, e ele fala porque ela não estava interessada no começo. Ele pergunta por que ele desperdiçaria o tempo dele com uma mulher que não está interessada nele. Ela fala que ela está interessada agora, mas ele fala que isso não vai acontecer quando ela quiser. Ele pergunta por que assim de repente ela mudou de ideia e ela fala que talvez tenha sido por conta do carro. Ele fala que então basicamente só porque ele comprou uma Lamborghini agora ela está interessada nele. Ela diz que também não é só por causa do carro, ele fala que ele é um estranho e que ela nem sabe quais são as intenções dele. Ela pergunta quais são as intenções dele, mas ele fala que agora ele não tem nenhuma. Ela pergunta se ele não tem, ele fala que não. Ela fala que pode fazer ele mudar de ideia e ele pergunta como. Ele fala que ela vai ter que mostrar pra ele e ela diz que vai mostrar pra ele. Ele fala que não disse que ela poderia entrar, mas ainda assim ela caminha na direção da outra porta. Ela fala que quer conversar com ele dentro do carro e ele fala que não entendeu. E depois que mais uma vez ela repete, ele pergunta qual a diferença. Ela fala que faz muita diferença e que vai valer a pena. Ele fala que não disse que ela poderia entrar e ela pede por favor se ela pode entrar. Ele fala que vai deixá-la entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem.
Ela pergunta como está indo o dia dele hoje, ele fala que está indo bem. Ela pergunta se está melhor agora, mas ele fala que simplesmente está bem. Ela fala que não vai fazê-lo perder tempo e diz que ela promete isso. Mas ele fala que isso não vai dar certo porque ela não quis falar com ele antes de ver o carro dele. Ele fala que ela é interesseira, mas como ela balança a cabeça dizendo que não, ele fala que ela é. Ele fala que ela não deu nenhuma chance pra ele, mas que só foi ver o carro dele que ela decidiu voltar correndo. E fala que se não fosse o carro dele, ela nem sequer estaria ali conversando com ele e diz que ela pode sair. E já ela diz que pra ela tanto faz. O Landon começa perguntando como ela está e ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual o nome dela e pra não responder, mais uma vez ela diz oi pra ele. Ela fala que não diz o nome dela e nem aperta a mão de pessoas aleatórias na rua. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Ohio. Ele fala que tem um amigo de lá e pede pra ela esperar. Mas como ela diz que precisa ir, ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela diz alguma coisa ali, mas como ele não entende, ele pergunta o que ela disse. Ela diz o nome pra ele e ele pergunta por que ela não disse o nome dela no começo, fala que não está ouvindo e pede pra ela chegar mais perto. Ela fala que estava no telefone, mas ele fala que não tinha ninguém no telefone, mas ela diz que estava no telefone. Ela pergunta se ele aperta a mão de pessoas aleatórias. Ele fala que ele não agiu estranho e pergunta por que ela não apertaria a mão dele. Ela pergunta para onde ele estava indo, ele fala que estava indo cuidar da vida dele. Ele fala que como ela não quis falar com ele, ele estava indo para casa dele. Em seguida ele pergunta e aí, e depois que ela diz o nome dela, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que também é um prazer conhecê-lo e pergunta se o nome dele é Landon e ele fala que foi isso que ele disse. Ela pergunta se ele é dali mesmo de Atlanta, mas ele fala que não e fala que ele só está visitando. Ela fala que ela gosta do que vê, mas ele fala que não é o que pareceu, já que ela agiu daquela maneira no começo. Ela fala que não sabe e diz que geralmente as pessoas não se aproximam para falar com ela e ele pergunta por que não e fala que ela não é feia. Ela pergunta se ela não é, começa a rir e agradece. Ele fala que ela sabe que ela é bonita, mas ela fala que não quis apertar a mão dele porque ele deve apertar a mão de todo mundo. Ele fala que com certeza conhece muitas pessoas, afinal de contas ele é solteiro. Ela fala que pode ser perigoso falar com estranhos e como ele fala que não entendeu, ela repete novamente. Ele fala que pensar assim é muito bom pra ela e diz que já que é assim, ela pode seguir o caminho dela. Ela pede pra ele esperar pra ela falar com ele e ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que ele queria conhecê-la, mas ele fala que ele acha que ele já perdeu o interesse. Ela diz que eles ainda podem se conhecer e pergunta se ele tem uma esposa ou uma namorada. Ele diz que isso não faz diferença pra ela, já que ela não estava interessada. Ela fala que ela já disse que ela não tem o costume de falar com estranhos. Ele fala que ele ainda é um estranho e ela fala que agora ela o conhece. Ele fala que ela não o conhece e que ela acabou de saber o nome dele. Ela fala que não sabe porque não falou com ele no começo, mas que ela gosta do que vê e que ele parece ser um cara legal. Ele agradece, mas fala pra ela que agora ele precisa ir. Ela pergunta pra onde ele vai e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela, ele fala que só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo. Ela pergunta o que ele quer que ela faça e ele fala que não gostou da maneira que ela falou com ele e ela diz que sente muito. Ela fala que ela só prefere ser cautelosa quando conhece alguém logo de começo. Ele fala que entende, mas que ele está procurando uma mulher que saiba o que quer. Ela fala que ela sabe muito bem o que ela quer e ele pergunta quantos anos ela tem. E depois que ela fala que tem 21, ele pergunta afinal de contas o que ela quer. Ela fala que está procurando um homem que ajude a subir na vida. Ele pergunta se é verdade e ela diz que não vai sair apertando a mão de todo mundo que se aproxima dela na rua. Ele fala que ele quer saber o que ela quer e ela fala que já disse e fala que ele se aproximou dela. E mais uma vez ele pergunta o que ela quer e ela fala que quer entrar para poder conversar com ele. E mais uma vez ele pergunta o que ela quer e ela diz que quer entrar para poder conversar com ele. Ele pergunta conversar sobre o que e ela fala que nunca se sabe, mas que ele pode ser o próximo namorado dela. Ele pergunta sobre o que ela está falando e ela diz que vai entrar. Ele fala que as coisas não funcionam assim e que ele não disse que ela poderia entrar. Ela pede para entrar e fala que quer conversar com ele. Mas depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele acaba deixando entrar.
Ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele é empreendedor. Ela fala que gostaria de dirigir a Lamborghini e fala que não sabe se é uma BMW, mas ele fala que é uma Lamborghini. Ela fala que esse é o carro dos sonhos dela e pergunta se ela fosse a namorada dele, se ele compraria um carro desse pra ela, mas ele fala que não. Ele fala que jamais faria isso e ela pergunta por que não. Ele fala que ele acha que vai ser melhor ela sair, mas ela diz que não e fala que ela gostou dele. Ele fala que pra ele já foi o suficiente e diz que ela pode sair. Ela diz que não e ele pede por favor pra ela sair. Ele diz que está falando sério e ela pede pra ele esperar. E como mais uma vez ele pede pra ela sair, ela pergunta se ele acha que ela não vale o tempo dele. Ele fala que ela é interesseira e que vai ser melhor ela sair. Ela diz que ela vai embora mesmo e que ele fez ela perder o tempo dela.